Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Então, eu vou deixar o nome aqui. Patrick Rothfuss. E aí, qual foi a primeira coisa que você pensou? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay e hoje vim tirar a poeira dos vídeos sobre a amada crônica do Matador do Rei. Aqui mesmo no canal Omegascópio já trouxemos alguns vídeos sobre a saga, como por exemplo, uma breve introdução sobre o que se passa nessa trama, um compilado de teorias, que também servem como um lembrete sobre os fatos que ocorrem nos livros, e é claro, por fim, um vídeo onde eu também já havia falado sobre a produção da série e também do filme. Nesse vídeo aqui, vamos falar primeiramente sobre os fatos que já foram confirmados oficialmente sobre a série. Depois, o que aconteceu com o filme e, por fim, é claro, as declarações que o Patrick deu recentemente sobre o andamento do terceiro livro da trilogia. Dito isso, sentem aí que lá vem história. Mas afinal, o que vai ser essa série? Primeiramente, devemos frisar que a série que está sendo desenvolvida será um prequel e contará com a produção executiva de Lin-Manuel Miranda, que é o responsável pelo musical de sucesso Hamilton. Ou seja, podemos esperar uma trilha sonora à altura do que a nossa imaginação nos permitiu imaginar nos livros. A série, por ser um prequel, vai abordar os acontecimentos anteriores à obra literária que nós já conhecemos do primeiro livro, intitulado como O Nome do Vento. Ou seja, isso descarta qualquer possibilidade de vermos o que acontecerá após a trilogia dos livros. Todas essas informações foram reveladas pela Showtime em outubro de 2017. Porém, no final de 2019, tivemos a confirmação que a Showtime passou adiante a série. E atenção, é aqui que a história começa a ficar um pouco confusa para muitas pessoas. A série prequel, que estava sendo escrita por John Rogers, foi anunciada em conjunto com uma adaptação para a Crônica do Matador do Rei, da Lionsgate. Resumindo a história, a Lionsgate iria produzir um filme da trilogia, e a série da Showtime iria adaptar fatos anteriores à trilogia. Rogers então escreveu o piloto e estava assumindo esse projeto como showrunner. E Miranda, além de produtor executivo, também iria compor as músicas para a série. Muitos meses se passaram e os fãs não tinham notícia alguma sobre o filme e sobre a série. Eis então que surgiu o primeiro boato que a Apple iria ser a compradora em potencial por causa da propriedade, os auspícios e o relacionamento da empresa com a Lionsgate, mas pelo visto não passou de um mero boato. E então, em outubro de 2019, foi batido o martelo e a Showtime passou a série para frente, e a Lionsgate TV comprou também os direitos da série prequel. Em suma, a Lionsgate agora tem a produção colaborativa com toda a franquia da Crônica do Matador do Rei, sendo produzidos simultaneamente uma série prequel, um grande filme sendo escrito por Lindsay Beer e até mesmo jogos. Até esse momento, a Lionsgate não revelou se manteve Rogers, Miranda, Rothfuss, Roberta Lawrence e Jennifer Court na produção executiva da série, como foi relatado pela primeira vez lá pelo site The Ankler. Dando continuidade em terreno não especulativo, nunca mais tivemos notícia do filme até o momento. Porém, já sobre a série, nós tivemos uma pequena luz. Retornando um pouco em agosto de 2019, John Rogers havia dito que a série já estava sendo desenvolvida por debaixo dos panos e que, supostamente, as filmagens iriam começar no início de 2020. Porém, como já sabemos, em outubro a Showtime vendeu a série para a Lionsgate. Além de ser revelado que o próprio autor está ativamente envolvido na produção da série, John Rogers, em maio de 2019, revelou em seu Twitter que a série contaria com 10 episódios e que eles estavam quase enlouquecendo a sua cabeça no processo de escrita. Isso quer dizer que pelo menos já sabemos que Rogers está sendo bem cuidadoso ao escrever o roteiro, já que a série tem densas informações. Retornando mais um pouco no tempo, em julho de 2018, Lin-Manuel Miranda usou seu Twitter para revelar que já estava esboçando algumas músicas para a série. Ele disse o seguinte: "A mentira de Sir Savian me fez cagar nas calças. Ainda não está pronta. Eu já tenho alguns esboços para Lady Leclerc e Chandrian rimando melodias, mas fiz essas por diversão." E agora, para finalizar o tópico sobre a série,
temos o que seria a suposta sinopse oficial da trama, de acordo com o próprio Deadline. Confira. Situado no mundo da popular série de fantasia de Rothfuss, a série prequel seguirá uma dupla de artistas itinerantes em suas aventuras pelo mundo único e surpreendente de Tamriel, imergindo o público em um universo de heróis inesperados, lugares místicos e terríveis forças das trevas. A adaptação para a televisão é uma história de origem subversiva definida uma geração antes dos eventos do primeiro livro da trilogia, O Nome do Vento. Ou seja, isso nos leva a crer que a série poderá abordar a história dos pais de Kvothe, explorando assim mais do Zedema Hu, que, como eu já disse aqui nos vídeos de teorias, tem uma vasta trama sobre os segredos da família Lekless e o poder da música na história. Bom, meus amigos, agora se ajeitem aí novamente nas cadeiras que vamos entrar em terreno literário nesse momento. Como todos já sabem, algumas histórias de O Nome do Vento estão espalhadas em alguns outros livros que podem ser conferidos aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card. Em uma recente live que ocorreu em dezembro de 2020, o autor Patrick Rothfuss nos deu algumas updates. Várias perguntas foram feitas nessa live que durou 14 horas, mas decidi selecionar as que eu julgo serem mais importantes. Caso queiram conferir a live completa, a partir de 8 horas e 17 minutos, ele começa a responder algumas delas. O link para essa live estará aqui embaixo na descrição. Rapidamente, antes de iniciarmos a leitura das perguntas, foi curioso notar que, quando questionado sobre o isolamento e a quarentena, o autor disse que ele sempre foi mais produtivo quando estava em fase pacífica e tranquila de sua vida, e que a vida dele não estava pacífica ou tranquila há muito tempo. Ele insinuou que durante a quarentena está dando prioridade à caridade, em razão dos tempos difíceis que as pessoas estão enfrentando e que elas precisam de maior ajuda agora. Já sobre Bast, Pat revelou que o terceiro livro irá mostrar como eles se conheceram, e que essa parte ele precisa desenvolver melhor, para que a evolução do relacionamento deles não seja algo abrupto demais. Ele, por fim, reafirmou que tem a intenção de escrever outros livros no mesmo universo após dar um fim nessa trilogia, e disse que tem interesse em criar outras histórias curtas como o livro da própria Auri, especificamente sobre o Elodin e a Devi. Antes de tomarmos o último choque final de realidade, ele explicou o porquê do terceiro livro está demorando tanto. Segundo ele, é porque ele escreveu toda a história em 1998, e depois teve de separar ela em 3 livros. Para isso, ele passou 14 anos adaptando e revisando a primeira parte da história, e depois, mais alguns anos fazendo o mesmo com a segunda parte. Enquanto isso, a terceira parte ficou estagnada no tempo, datada de 1998, de quando ele ainda não era um bom escritor, segundo ele mesmo. Agora, ele está adaptando e revisando essa terceira parte para se adequar aos padrões atuais dele mesmo e se encaixar direito nos outros 2 livros. Retornando às perguntas, o Miguel, que é um membro ativo lá do grupo do Facebook sobre a saga, fez a gentileza de fazer uma tradução livre das perguntas. Como eu acabei selecionando muitas delas, para facilitar o compreendimento, deixarei o print de sua tradução para que todo mundo acompanhe. Dito isso, vamos à primeira delas. A inclusão de novas ideias está atrasando a sua escrita? Não. O problema é que eu escrevi a história toda de uma vez, e então eu passei a trabalhar na primeira parte da história para transformá-la no Nome do Vento, e isso levou anos e anos. Foram anos de revisão até ser publicado em 2007. Enquanto isso, o restante da história não foi mexido. Quando eu fui trabalhar em O Temor do Sábio, havia muitos problemas com ele, e ele não combinava mais com o primeiro livro, pois eu havia mudado muita coisa. Personagens foram adicionados, suas histórias foram melhor desenvolvidas. E agora, o terceiro livro, o que era para ser o final da história, muito dele foi escrito em 1998, há muito tempo. E eu não era um bom escritor. Mesmo os trechos do terceiro livro que estavam bons, não combinavam mais com as 2 partes anteriores da história, que foram alteradas e melhoradas ao longo de muitos anos com as revisões. Com as novas adições ao terceiro livro por meio das revisões, é possível que ele fique grande demais para um livro só? Não, não é possível. Você já disse que tinha o final da história planejado desde o início. Esse final mudou desde então? Não.
O que é que você mais gosta no terceiro livro atualmente? Atualmente, estou revisando a parte em que o Kvolf resgata princesas de reis adormecidos em sepulcros. Isso consta no primeiro livro. Estou gostando desta parte e a revisando. Está boa, mas eu ainda posso fazer melhor. Então, estou polindo esta parte. Saberemos mais sobre o passado da Dena no terceiro livro? Sim, O quanto ser pai influenciou na sua escrita? provavelmente não tanto quanto ocorre com outras pessoas. Há outras coisas que influenciaram minha escrita bem mais do que ser pai. Você acha que o grande ato entre o lançamento dos livros e tudo o que aconteceu no mundo, Trump presidente, protestos e pandemia, mudou você como pessoa e o fez alguém completamente diferente do que era quando começou a escrever a história? A questão é que eu literalmente comecei a escrever a história em 1994 e o primeiro livro foi publicado em 2007. Já se passaram décadas da minha vida desde aquela época até agora. Então, o que eu mudei como ser humano é gigantesco. Então, sim, eu sou diferente agora do que era antes, mas é algo com o que eu já lidei. O mundo está diferente. Essas coisas impactam na complexidade de terminar a história? Sim, mas não muito mais do que outras coisas da vida. Você ainda se importa em terminar o terceiro livro? Sim, eu me importo muito em terminar o livro. Eu me sinto mal por muitas pessoas quererem algo de mim e que eu não fui capaz de dar a elas. Eu me sinto mal com isso o tempo todo. Honestamente, isso é uma das coisas que ferrou minha saúde mental. Estou fazendo bastante terapia atualmente. Porque no intervalo de alguns poucos anos, eu fui alguém que gostava de trabalhar na sua história, que nunca seria publicada para alguém com quem milhões de pessoas estão decepcionadas porque querem esse livro. Não é um sentimento legal. Então, eu com certeza me importo em terminar esse livro. Se eu não me importasse em terminá-lo, vocês já o teriam, porque eu sei que as pessoas o comprariam de qualquer forma para saber o final da história. Mas eu não quero apenas vender o livro. Eu devo a todas as pessoas que amam esse livro algo lindo. Pessoas que me falaram o quanto esse livro é importante para elas, que tatuaram frases do livro na pele e que deram nome de personagens do livro aos seus filhos. Essa é a única razão. E por hoje é só, galera. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês com esse grande compilado. Também gostaria aqui de agradecer aos nossos padrinhos que nos ajudam financeiramente com toda essa loucura, e é por eles que o nosso projeto ainda continua caminhando. Se vocês gostaram do vídeo, peço para que deixem um like e, claro, vamos conversar aí embaixo nos comentários. Aproveitem também para compartilhar esse vídeo com os fãs da saga, para que não sejam aí iludidos por propagandas e notícias falsas sobre a série. Então é isso, galera. Até mais e falou!